O Black Sabbath é um stand Requiem e eu posso provar. Black Sabbath é um dos stands mais misteriosos de JoJo, mas existem algumas coisas bem intrigantes sobre esse stand. Há um tempo atrás, eu defendi a famigerada teoria de que o Bites the Dust era um Requiem. No vídeo, eu citei que a flecha carregada por Black Sabbath estava diretamente ligada à sua existência, e eu tenho certeza que muita gente ficou de cabelo em pé, completamente revoltadas com o nível da argumentação que a gente chegou. Mas meus senhores, vocês acham que a gente ficaria satisfeito? Pois é, a gente sempre pode ir mais longe. E agora os que ficaram de cabelo em pé ficarão completamente carecas com o tema desse vídeo. Aqui e agora eu provarei através de argumentos sólidos e estruturados que o stand Black Sabbath é um Requiem, e isso tava na nossa cara o tempo todo. Mas não se esquece do protocolo LIS, like, inscrição e sininho. Deixa um orororá nesse like. Quando você deixa o protocolo LIS, você ajuda a espalhar a cultura de JoJo pelo nosso Brasilzão. Ajuda a disseminar essa cultura de homens afeminados com encostos super poderosos. Já comenta aí, você acha que eu tô falando besteira, hein? Meu nome é Otávio Reis, também conhecido como o gordinho mais gostoso vivo. E me segue lá no Instagram, @OttoAnisson. E você tá no canal JoJo99. Pra começar bem, eu já quero perguntar pra você. Você já pensou em colecionar os mangás de JoJo? Se sim, eu tenho uma oportunidade incrível pra você. Na descrição desse vídeo e no comentário fixado, eu deixei links pra vocês adquirirem os mangás de JoJo em português. Não se preocupa, vai chegar, é seguro, e além de contemplar a obra de Hirohiko Araki, você ajuda o JoJo99 a continuar existindo. Black Sabbath é o stand de Popo, um dos capos da Passione. Ele tem as características mais comuns de stands automáticos. Ele tem um longo alcance, uma força enorme, seu usuário não sente os danos que são causados a ele. Ah, Otto, já começou errando. Os danos causados ao Sheer Heart Attack eram refletidos para a mão do Kira. Errado, meu caro. Esse pequeno tanque demoníaco era uma habilidade derivada do stand principal e não o stand separado. Por isso, os danos eram refletidos para a mão de Yoshikage Kira. Tanto que essa habilidade é conhecida como a segunda bomba do Kira. Voltando ao ponto, a sua habilidade funciona de forma automática. Serve diretamente como um teste para entrar na Passione. O teste consiste em deixar um isqueiro aceso por 24 horas. Caso o isqueiro seja apagado e aceso novamente, Black Sabbath surge na sombra mais próxima, atacando aquele que reacendeu o isqueiro e todas as testemunhas próximas. Ele ataca suas vítimas acessando a alma delas através das sombras e perfurando com a flecha que está armazenada dentro da sua boca. Se a vítima for forte o bastante, ela vai despertar algum stand e sobreviver. Caso ela seja fraca, ela morre instantaneamente. A forma como Black Sabbath ataca está ligado às sombras. Enquanto ele estiver na sombra, sua força aumenta exponencialmente, sendo capaz de superar até mesmo o Gold Experience de Giorno. Ele também pode nadar pelas sombras e se teleportar através delas. Porém, Black Sabbath é completamente vulnerável à luz, o que faz com que ele só ataque pessoas que estiverem perto de alguma sombra. Estão comigo até aqui? Ótimo! Agora, vamos ao conceito do que é um stand Requiem. O conceito do Requiem foi abordado em Golden Wind, mesma parte que o Black Sabbath é apresentado. Coincidência? O Requiem é o estágio de evolução que o stand alcança após ser perfurado pela flecha. Então, o stand evolui e recebe uma forma e um poder completamente novo. Polnareff usou a flecha para perfurar seu stand quando se viu completamente encurralado por Diávolo. Com isso, o Silver Chariot se tornou Chariot Requiem, e como o principal desejo de Polnareff era proteger a flecha, seu stand ganhou a habilidade de manipular as almas, o que impediria que qualquer pessoa se aproximasse da flecha. Como eu costumo dizer aqui no canal, não há uma confirmação do Araki sobre a forma que a flecha desperta o poder de acordo com a vontade do usuário, mas como dedução lógica, a gente vai usar essa lógica no vídeo. Agora que tudo está esclarecido, vamos aos pontos. Se o Black Sabbath que vimos abduzindo a alma das pessoas e metendo a flecha no crânio delas é um Requiem, o que ele era antes disso? Eu já vou te dizer, só queria lembrar que a melhor loja de camisetas de JoJo está com uma promoção incrível. Como vocês sabem, aqui Camisa Bizarra tem as melhores estampas de JoJo. Tem essa de todos os JoJos, essa do Josuke, essa do Jill, essa do Koichi e mais de 30 modelos diferentes. Mas dessa vez, você tem a chance de pagar
mais barato, porque aqui Camisa Bizarra tá dando um cupom de 10% de desconto e é só digitar o cupom JOJO10 ao final da compra para poder pagar mais barato por essas camisetas incríveis. O link daqui Camisa Bizarra tá na descrição, não perde essa oportunidade. No episódio 3, em que Popo é apresentado, ele aparece disfarçado como uma cama, que apesar de ser meio idiota, exigiu uma deformação completa do corpo gigantesco dele, que foi de uma bolota horrenda para uma cama perfeitamente quadrada. Também vemos que ele estava comendo os próprios dedos, mas logo depois, os dedos dele aparecem perfeitamente normais, como se nada tivesse acontecido. Isso, pra quem não sabe, é uma referência a um dos fundadores da banda Black Sabbath, que, caso você não saiba, inspirou o nome do stand. No último dia de trabalho desse membro, antes de sair em turnê com a banda, ele teve seus dedos arrancados em um acidente e substituiu por próteses que ele fez de forma totalmente caseira, usando tampas de garrafa. Bizarro. Ainda assim, é um fato interessante que pode ser usado como argumento, então vamos considerar isso por enquanto. Em dado momento, o Jurati diz que Popo pode sair daquela prisão quando quiser, mas se formos analisar toda a situação, ela não parece muito favorável pro Popo. Ele realmente vivia uma situação até confortável para um prisioneiro, mas ele guardava coisas como violino, livros e televisão escondidos. Se ele era tão influente assim e podia sair na hora que quisesse, por que ele precisava esconder seus pertences? E se vocês repararem bem, os guardas da prisão não parecem muito dispostos a obedecê-lo. E até se formos pensar nas limitações físicas, como ele poderia sair da prisão naquele estado que ele estava? Quando Jono percebe que seus dedos voltaram ao normal, ele deduz de primeira que aquilo provavelmente tinha a ver com o stand do Popo. E se ele não tivesse errado? E se a habilidade primária do Black Sabbath fosse criar ilusões? Isso explicaria como seu corpo mudou de forma tão rápida, como ele comeu os próprios dedos, e se formos mais longe, explicaria também o porquê ele é tão bizarro. Ok, a gente sempre usa o argumento tem bizarro no nome, mas tem um limite, né, gente? O cara tem olho preto e vermelho, tem algum capacete cheio de pregos na cabeça. Na verdade, a aparência dele é tão bizarra, tem uma teoria também muito comentada na comunidade, que na verdade ele seja um alienígena, igual o Miktaka da parte 4. E se na verdade ele nem fosse daquele jeito? Talvez aquele corpo assustador seja uma ilusão que ele criou para intimidar as pessoas e se manter anônimo igual o Diavolo fazia. Até porque ele chegou em um nível muito alto da máfia italiana. Com certeza, ele teve que matar, roubar e cometer uma série de crimes ao longo da sua jornada, que com certeza fizeram com que ele criasse muitos inimigos no caminho. Então, pensarmos que ele criou uma persona completamente diferente para não ser descoberto, não é uma viagem tão grande. Até porque todo o enredo da parte 5 é movido pela vontade maluca do Diavolo de se esconder e manter sua verdadeira identidade anônima. Então, um capo tão importante poderia fazer a mesma coisa. Ah, mas Otto, se o poder do Black Sabbath era relacionado a ilusões, por que ele não usou isso na luta contra o Giorno? Bom, meu amigo, naquele momento, o Black Sabbath estava em modo automático, apenas com a função de atacar todos que testemunharam o incidente com o isqueiro. Esse modo automático é tão rígido que o Popo não fazia a menor ideia que o seu stand foi derrotado e nem parecia preocupado com o resultado do teste, um forte sinal de que ele confiava cegamente nas habilidades do seu stand. Por isso, o modo automático dele funciona de maneira tão simples. Além do mais, se você desbloqueasse uma habilidade muito foda, que tiraria a alma das pessoas, só pegando na sombra delas, você iria ficar se preocupando com as habilidades originais do seu stand? Duvido muito que depois do Requiem, o Jono ficasse criando cobras por aí para derrotar seus inimigos. Ele voltaria a ação pro zero e fim de papo. Aliás, nem o Jono, o próprio Gold Experience Requiem, porque o Jono nem precisaria fazer nada. Ou talvez, se quisermos ser um pouco mais pé no chão, podemos também pensar que sua habilidade era apenas atacar as pessoas através da sombra delas. Pense comigo, desde a sua apresentação, a maior assinatura dele foi a ligação forte que ele tinha com as sombras. E como vimos no caso do Gold Experience, o stand, quando se torna um Requiem, mantém suas habilidades originais, porém melhoradas. Lembrando que isso não é uma regra, depende de vários fatores. No caso do Gold Experience, ele atirou uma pedra que atravessou a mão do Diavolo e destruiu um muro. Das pedras desse mesmo muro quebrado, surgiram escorpiões. No caso de Black Sabbath, talvez ele pudesse emergir das sombras das pessoas e atacá-las através delas. Como evolução, ele se tornou capaz de acessar as almas através das sombras.
Agora podemos entrar em outra questão. Como e por que Pulpo conseguiu evoluir seu stand? Essa pergunta faz bastante sentido, até porque Diavolo só descobriu que os stands poderiam evoluir no final da parte 5, então Pulpo com certeza não fazia a menor ideia. Lembrando que tudo a partir de agora é especulação, mera especulação, é apenas para ajudar a gente a traçar uma linha de raciocínio dos acontecimentos. É provável que o Pulpo tenha sido um dos primeiros membros da Passione, até porque ele é a porta de entrada principal para quem quer ingressar na máfia. Sendo assim, vamos pensar, Diavolo conheceu o Pulpo, ambos criaram uma parceria para entrar na máfia, então Diavolo perfurou ele com a flecha para receber um stand para que começasse o seu plano. Conforme eles foram trazendo mais membros, eles perceberam que precisavam de um método 100% eficaz, tanto para proteger a flecha, quanto para saber se os membros estavam aptos para ingressar nesse mundo. Aí o Diavolo olhou para a boca do Black Sabbath e pensou, será que dá para esconder essa flecha dentro dessa bocona aí? Talvez o Pulpo tenha pensado que isso era uma ideia completamente idiota na hora. Então, o plano acabou sendo esquecido. Algum dia ele começou a reconsiderar essa ideia. Então, o Pulpo pegou a flecha para armazenar na sua boca e acabou perfurando seu stand com a flecha, o que começou a alterar seu stand completamente, e após o fim dessa metamorfose, seu stand agora agia de forma automática, seguindo precisamente as ordens de seu usuário para proteger a flecha e garantir que os que falharem no teste do isqueiro tenham sua devida punição. Ok, parece um desejo muito específico para um Requiem realizar, né? Sim, mas ele não precisaria estar pensando necessariamente dessa forma. Com certeza o Polnareff não estava pensando, seria muito bom que o Chariot trocasse a alma dos outros e controlasse o stand delas caso elas tentassem pegar a flecha. Ele simplesmente queria proteger a flecha e ponto. A flecha agiu a partir desse desejo. E vamos raciocinar agora. O que o Pulpo mais desejava? Com certeza era não ter que se preocupar com essas, entre aspas, formalidades da máfia. Uma pessoa que estava feliz da vida depois de ter sido condenado a 15 anos de prisão, passando todos os seus dias tranquilamente na cela, com toda a razão, não estava interessado em ter que passar os seus dias preocupado em testar as pessoas para ingressar na máfia, e seu stand era perfeito para isso. Com seu stand, ele poderia estar dormindo igual um bebê na sua cama, enquanto o Black Sabbath estava empalando o crânio das pessoas por aí. E apesar de agora há pouco eu ter dito que o stand surgiu de forma automática, se pararmos bem para pensar, talvez o Black Sabbath nem seja necessariamente um stand automático. Talvez essa forma totalmente padronizada que ele age com as suas vítimas seja simplesmente sua forma de agir. Vamos relembrar? O Chariot Requiem poderia ser facilmente confundido com o stand automático. O que ele fazia? Andava por aí sem destino. Quem chegasse perto era atacado pelo seu próprio stand, e se alguém conseguisse tomar a flecha dele, ele iria correndo nervoso e bolado, acabar com a raça dessa pessoa, e os danos causados a ele não eram refletidos no Polnareff. Percebem as semelhanças? Tanto na forma de proteger a flecha, quanto nas formas simples e padronizadas de agirem, Chariot Requiem e Black Sabbath são extremamente parecidos nesse aspecto. E vocês se lembram que no vídeo do Bites the Dust, eu disse que a flecha que ele carregava estava diretamente ligada à sua existência? Essa teoria confirma mais ainda essa possibilidade, porque um dos argumentos mais fortes para dizer que o Bites the Dust não é um Requiem é que quando o stand alcança o Requiem, a ponta da flecha se desloca para alguma parte do corpo, coisa que não vimos no Killer Queen. No vídeo a gente explica por que isso aconteceu, é só conferir. Mas adivinhe, nas mãos de Black Sabbath e no seu pescoço também, vemos duas pontas de flecha completamente expostas. E mais uma vez, podemos perceber claramente que há uma conexão existencial entre a flecha e o stand. Sim, meu amigo, quando eu disse que isso estava na nossa cara o tempo todo, eu não estava brincando. Um agradecimento especial a todos os membros do canal. Vocês ajudam o Jojo99 a continuar existindo. Gratidão por acreditarem nesse canal. E aí, o que vocês acharam desse vídeo? Comenta aí. Não se esquece, para adquirir os mangás de Jojo, é só ir no link da descrição. E nem perde as camisas da Kika Mesa Bizarra. Você não vai se arrepender. Eu agradeço a vocês por estarem comigo até aqui. Vocês são massa e não fumem maconha.